Estamos de volta com o nosso Agro Record e é chegado um dos momentos mais tradicionais desse noticiário. É quando levamos até você as cotações dos produtos agropecuários. Caneta e papel na mão, anota aí. As chuvas nas regiões produtoras em São Paulo estão dificultando as atividades de campo e a comercialização de cítricos. Além disso, faltam laranjas de boa qualidade, o que resulta em grandes variações nos preços da fruta no mercado de mesa. No caso da Pera Rio, enquanto as laranjas de menor qualidade são vendidas em torno de R$ 27,00 a caixa, as frutas selecionadas chegam a ser vendidas acima de R$ 35,00. Na última semana, a pera registrou média de R$ 30,77 a caixa de 40,8 quilos na árvore, alta de 3,4%. Para a lima ácida Tahiti, os valores seguem em baixos patamares devido ao pico de safra no estado de São Paulo. Nessa semana, a média parcial da Tahiti foi de R$ 12,84 a caixa de 27 quilos, aumento de 2% em relação à anterior. Os preços foram sustentados pelo maior ritmo de moagem nas indústrias e pela redução da colheita em algumas praças, em decorrência das chuvas. As primeiras estimativas para a temporada de café da safra 2020-2021 indicam que o Brasil deve colher um bom volume. A produção pode alcançar entre 57,15 e 62,01 milhões de sacas de 60 quilos do café arábica e robusta, aumento de 15,9% a 25,7% em relação à temporada 2019-2020. A recuperação se deve ao período de bienalidade positiva dos cafezais de arábica e às boas condições climáticas desde o fim de 2019, que devem favorecer o enchimento dos grãos e, consequentemente, o rendimento no beneficiamento. Ainda assim, a produção deve ser inferior ao recorde da temporada 2018-2019, por causa das adversidades climáticas no segundo semestre de 2019, que debilitaram os cafezais e resultaram na queda de algumas flores e chumbinhos naqueles meses. O café arábica é comercializado a R$ 488,23, queda de 10,94% no mês. Já o café robusta está R$ 310,49, alta de 2,20% no mês. A liquidez está baixa e os preços da carne estão em queda no mercado brasileiro de frango. Esse cenário se deve ao típico enfraquecimento da demanda doméstica em começo de ano, tendo em vista o menor poder de compra da população diante das despesas extras de janeiro. Além disso, o mercado tenta buscar um equilíbrio após as fortes altas registradas no fim de 2019. Por isso, os estoques de indústrias e de atacadistas estão altos. O frango congelado desvalorizou 3,56% no mês, cotado na média de R$ 5,15 o quilo. Para o inteiro resfriado, a queda no preço foi de 10,47%, vendido a R$ 4,74 o quilo. Os preços da carne bovina estão em baixa no mercado atacadista. A exemplo do frango, a proteína também sofre com a queda da demanda doméstica em início de ano. Nesta parcial de janeiro, a carcaça registra a média de R$ 13,58 o quilo, queda de 8,3% em relação a dezembro de 2019. As cotações do boi gordo também estão em queda. Ainda que a oferta de animais para abate siga baixa, frigoríficos têm reduzido o ritmo de compras de novos lotes por conta da menor saída de carne nos mercados atacadistas, devido ao elevado patamar do preço da proteína e também ao período do ano. Queda de 7,1% no mês, sendo negociado a R$ 191,20 a arroba. Olha, atenção, o assunto agora é sério. Para você que acompanha o Agro Record, a gente já está há quase 1 ano e meio no ar, ou para você que de repente está chegando agora, desde o início a gente sempre deu muito destaque para esse assunto, né, o extermínio em massa das abelhas. Há cientistas, só para você ter uma ideia, que defendem a tese de que se isso continuar acontecendo, num futuro não tão distante, é possível que haja um problema, uma escassez na distribuição de alimentos por causa do problema na produção. Isso em razão da ausência da polinização que é feita pelas abelhas. Bom, esse é o lado negativo. Há um outro lado bastante positivo que merece sim ser destacado aqui também. É a apicultura migratória. O que o produtor faz? Ele induz as abelhas, agora está acontecendo a florada dos eucaliptos, né? Então o produtor ele induz as abelhas a procurar essa nova fonte de alimento
E aí isso pode garantir a elas um pouco mais de segurança e para o produtor é espetacular. Por quê? Porque as abelhas com mais alimento e polinizando, etc., elas têm a possibilidade de produzir mais mel, isso durante o ano todo. Vamos entender. É em busca de alimento que elas estão sempre rodeando as flores. Contando com as espécies solitárias, existem mais de 25 mil espécies de abelhas no mundo, mas são as que vivem em comunidades que mais chamam a atenção. Só no Brasil, são mais de 320 espécies. As mais comuns vêm do cruzamento de espécies europeias com africanas, que apesar de serem mais agressivas e terem ferrão, são muito resistentes e ótimas produtoras de mel. Os imigrantes europeus, ao virem para o Brasil, no século passado, eles trouxeram colmeias da Europa, e as colmeias são de Apis mellifera mellifera. Essas colmeias depois foram cruzando com outras colmeias que foram trazidas da África para estudo científico de melhoria do nosso plantel, e acabou formando uma abelha brasileira, que é a mistura da abelha europeia com a abelha africana. E além dessas abelhas, nós temos também as abelhas indígenas, que dão aí umas 325 espécies de abelhas, e as abelhas solitárias, que aí são alguns milhares de abelhas solitárias, espécies de abelhas solitárias que nós temos. O que ocorre com frequência é o fenômeno chamado de migração das abelhas. Se há escassez de alimento, enxames inteiros voam de um lugar para o outro atrás das flores. O apicultor conta que quando estão em trânsito, geralmente as abelhas não atacam, mas é sempre bom manter distância por precaução. Na cidade, quando as abelhas migram na cidade, geralmente elas estão com o papo cheio, então dificilmente elas vão ferroar porque o abdômen dela está distendido e elas não conseguem dobrar o abdômen. Elas dobram, mas dobram com mais dificuldade para ferroar, mas mesmo assim deve-se ter distância. Segundo os especialistas, antigamente essa migração ocorria apenas em alguns períodos do ano, mas devido à escassez de alimento, isso tem ocorrido com frequência atualmente. O mais curioso é que, de tanto observarem o comportamento das abelhas, os apicultores profissionais passaram a utilizar desse artifício para garantir a produção de mel o ano inteiro nas colmeias. Os apicultores também realizam um processo de migração com as abelhas, transportando as colmeias de um lugar para o outro de acordo com as floradas. Nesta época do ano, aqui na região, nós temos a florada do eucalipto. Por isso, nós vemos até esta área de mata preservada no município de Gárcia, que fica ao lado de uma plantação de eucalipto. Aqui, o Birajara trouxe há 12 dias algumas colmeias que nós vamos conhecer agora como é feito esse trabalho. Com roupas especiais e o fumegador, que espalha fumaça para acalmar as abelhas, chegamos primeiro em uma área que já está pronta para receber novas colmeias nos próximos dias. Um pouco mais adiante, o apicultor nos mostra as 20 colmeias que foram trazidas 12 dias antes. Depois de verificar o peso de cada uma delas, o Birajara abre uma para nos mostrar o resultado do trabalho. Pode ver que esse quadro aqui ele já está bem povoado de abelhas, e ele está povoado de abelhas por quê? Porque as abelhas já viram que a florada está chegando e a rainha já iniciou a nova postura. Começou uma postura muito boa, por sinal. Isso logo vai estar dando bastante mel. Entre as colmeias, ele também nos mostra uma que foi trazida primeiro, 2 meses antes das outras. Nesse caso, já dá para ver que a produção será mesmo excelente neste local, especialmente escolhido pelo apicultor para as abelhas. Essa colmeia já tem 60 dias aqui. Eu trouxe ela para experimentando, para ver a hora que fosse saindo as floradas, para eu saber como é que ela se comporta, para saber quando eu posso trazer as outras. E ela é um ótimo exemplo para ver o quanto é eficiente esse processo de migração, né? Sim, o processo de migração é necessário e muito importante. Seja naturalmente ou assistida, como neste apiário que conhecemos, a imigração é fundamental para as abelhas em tempos de escassez de alimento ou excesso de população. No caso dos apicultores, o trabalho é difícil, delicado, perigoso e exige muito conhecimento. Mas assim, o Birajara garante a saúde das abelhas e a produção de mel, própolis e todos os outros produtos oriundos da apicultura. É um trabalho tão fascinante que ele costuma levar as colmeias de uma região para outra até 5 vezes por ano. Eu faço uma migração para a laranja,
Da laranja eu costumo sair para o silvestre, do silvestre eu vou para o eucalipto, volto para o silvestre e vou para o cipó-uva. Isso cobrindo uma área de 200 quilômetros em volta da região de Marília, onde eu atuo. Os apicultores que não fazem apicultura migratória geralmente não consegue produção que seja sustentável para a apicultura. Precisa migrar as abelhas. A AgroRecord faz agora mais uma parada e já depois do intervalo tem receita boa. A receita da fazenda de hoje hoje é para acabar, hein? Daqui a pouco você vai aprender a preparar uma saborosíssima receita de costela suína ao molho barbecue. Uma delícia! Mas faz assim, segura mais um pouquinho e voltamos já. É um instante só.